Passamos a pauta e a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Valdomiro Lima. Consta na pauta aqui, presidente, um destaque da vereadora Daiane Dias, que é um pedido de providência que propõe que seja enviado expediente à Prefeitura Municipal de Pelotas solicitando passe livre de transporte coletivo urbano e rural para um dia durante a Semana do Patrimônio. Então, a vereadora Daiane Dias pediu destaque, presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu achei importante pedir o destaque nessa proposição, tendo em vista que semana passada, na sexta-feira, eu reuni com a prefeita Paula para sugerir a ela a existência do passe livre, do ônibus gratuito, no domingo alusivo à Semana do Patrimônio. Neste ano, a Semana do Patrimônio, no nosso município, acontece de 18 a 20 de agosto. O passe livre, o passe gratuito, ele se torna importante, senhores e senhoras vereadoras, a partir do momento em que as pessoas poderão sair de suas casas, muitas delas localizadas na periferia, pessoas sem condições financeiras de daqui a pouco estar pegando o ônibus no domingo, no final de semana, e vir até a cidade, ou ir aos centros históricos existentes no nosso município, em diversos pontos, para estar conhecendo essa cultura, tanto material como imaterial. É um sentimento de pertença, é um sentimento de fazer parte, efetivamente, da história e do processo cultural da nossa cidade. Então, com vistas nisso, pedi esse destaque dessa proposição, sugerindo o projeto de lei, dando o passe livre gratuito à população pelotense no primeiro domingo alusivo ao Dia do Patrimônio. E, sem sombra de dúvida, esse fato também vai fomentar a economia local, as pessoas vão estar vindo também para as cidades e daqui a pouco consumindo algum tipo de coisa. E vale ressaltar que o passe livre ele não vai beneficiar somente a zona urbana, as pessoas que moram na periferia, mas também a zona rural, né? Os moradores da zona rural também poderão ter este passe livre no dia alusivo à Semana do Patrimônio do nosso município. Então, deixo esse destaque e contando com o apoio dos senhores e senhoras vereadoras. Encerrada a pauta, passamos, então, à ordem do dia, onde constam dois pedidos de informações da vereadora Fernanda Miranda e também um projeto de lei. O primeiro pedido de informação da vereadora Fernanda Miranda tem o protocolo 3426, memorando 124/2017. Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, senhor Luiz Henrique Viana, pedido de informação ao Poder Executivo. Solicito, com base no artigo 167 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que, ouvindo o plenário, seja solicitado ao Poder Executivo em qual etapa está o processo de regularização fundiária do loteamento Clara Nunes, no bairro Areal. Quais procedimentos já foram realizados e quais ainda faltam ser realizados para efetivar a regularização fundiária do loteamento Clara Nunes, do bairro Areal? Qual a perspectiva de prazo para a efetivação da regularização fundiária do loteamento Clara Nunes, do bairro Areal? Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo pedido de informação da vereadora Fernanda Miranda, que tem o protocolo 3427, e o memorando é 123/2017. Solicito, com base no artigo 67 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que, ouvindo o plenário, seja solicitado ao Poder Executivo em qual etapa está o processo de regulação fundiária do loteamento Bela Vista, no bairro Areal? Quais os procedimentos já foram realizados e quais ainda faltam ser realizados para efetivar a regulação fundiária do loteamento Bela Vista, no bairro Areal? Qual a perspectiva de prazo para a efetivação da regularização fundiária do loteamento Bela Vista, no bairro Areal? Vereadora Fernanda Miranda. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei. Câmara Municipal de Pelotas, projeto de lei, processo 8443 de 2016, requerente o vereador Roger Ney. Declara integrante do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas o Café Aquário. Parecer da CCJ, do vereador Marcos Ferreira, é de acordo com a técnica legislativa. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, o mérito do projeto. Vereadora Fernanda, para discutir. Bom,
Quando entrou na CCJ esse projeto, o meu entendimento, naquele momento, até falei para o vereador Anderson Garcia, que eu achava que iria esperar mais um prazo para se ter o parecer, porque ele não tem um parecer do Conselho da Cultura. Mas eu havia entendido errado, enfim, e passou na CCJ. Tá, qualquer projeto, né, na questão da legalmente ele está. O Conselho de Cultura não tem poder deliberativo, né, e sim consultivo. Mas como se trata de um comércio, né, local, por mais história que se tenha, no meu entendimento, e aí, enfim, estamos falando do mérito, nós precisávamos ter uma justificativa mais plausível para que esse empreendimento se torne patrimônio histórico-cultural da nossa cidade. Porque, senão, qualquer tipo de comércio onde as pessoas possam, que já tenha um certo período, né, de história em Pelotas, enfim, 30 anos, quantos para o comércio a gente vai ver por aí que poderiam se encaixar nessa, como patrimônio histórico-cultural? Por isso que nós deveríamos ter um parecer, e aí acho que prudente da nossa parte, enquanto legislativo, solicito ao proponente, o vereador Roger Ney, que tenha solidariedade nesse ponto, porque hoje há a votação do Conselho da Cultura em Pelotas. Então, está modificando o Conselho. Eu dei uma olhada no projeto, li o projeto do vereador, vi que o pedido de parecer para o Conselho de Cultura foi no dia 30 de dezembro do ano passado, ou seja, época de final de ano, uma época conturbada. Janeiro, me parece que o Conselho também não conseguiu se reunir, em função de que as pessoas não são remuneradas ali, né, estavam em período de férias e tal. Então, não houve esse parecer. O que eu solicito, né, e vamos pensar aqui juntos, é que se peça, então, para esse novo Conselho de Cultura, possa dar o parecer, e, a partir desse parecer, a gente vote o mérito desse projeto, né? Porque, a meu ver, a gente precisa pensar no quanto que esse local de fato, faz parte da nossa identidade enquanto pelotenses. E a que população aquele local remete, né? Então, a gente tem que fazer todo um histórico disso, e acredito que o Conselho de Cultura seria o lugar mais apropriado para se fazer essa discussão, né? Para se ter esse entendimento, se sim ou se não. Eu, particularmente, acredito que a gente precisa, né, ter esse parecer para poder embasar a nossa decisão, que não é uma simples decisão, pensem bem, não é simples, tão simples assim, tornar ou não patrimônio cultural. Mas pensar no quanto esse patrimônio, esse local representa para a nossa cidade e o que representa para a nossa cidade. Era isso. Para discutir, vereador Roger Ney. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada colega, primeiro é importante salientar e perguntar qual o prejuízo traz a municipalidade, ou a Câmara de Vereadores, ou a sociedade, nós aprovamos aqui com que o Café Aquário torna-se cultural e histórico na cidade de Pelotas. Gostaria de dizer, primeiramente, que não vejo como qualquer comércio, como Vossa Excelência falou, qualquer tipo de comércio. E quanto ao Conselho, foi enviado ao Conselho, e Vossa Excelência mesmo diz o tempo que faz, após 5 meses aguardando, acho nada mais justo que faça com que tramite na casa um projeto que eu não vejo nem por que polemizar, porque todo e qualquer projeto, na minha concepção, primeiramente, eu acho que deve se observar qual é o prejuízo, se traga esse prejuízo, qual é a benesses, enfim. Como não tem nenhum tipo de prejuízo, é apenas uma homenagem para um dos comércios mais antigos na cidade de Pelotas,
eu não vejo, não concordo com o seu pronunciamento. Então, e hoje, como nós estamos já em fase de votação do projeto, ou vota a favor ou vota contra. Obrigado, presidente. Para discutir, vereador Ivan. Pois é, eu acho que o que a vereadora Fernanda tentou dizer é o seguinte, pelo menos que eu peguei. Para nós, que somos políticos, certo? A gente avalia algum lugar, alguma figura, enfim, algum estabelecimento, e a gente, politicamente, a gente diz, é importante, merece ser destacado ou não. Certo? Mas para as pessoas que têm como profissão a história, a cultura, que militam nisso, já é diferente. E por que eles fazem isso? Não nada contra, pelo contrário, tudo a favor do Café Aquários, onde eu adoro ir, acho um lugar que está sobrevivendo ao tempo, que vários lugares tinham, em Porto Alegre tinha o Rian, em Bagé tinha a Cafelândia, em Rio Grande tinha outros cafés, eles sumiram. E esse resiste, tá? Então, tudo a favor. Acho que é um lugar, especialmente para as pessoas que têm, assim, uma parte do dia disponível, um lugar de encontro. Eu sou apaixonado pelo... Agora, para um historiador, ou para um militante da cultura, para não banalizar esse tipo de reconhecimento, eles gostam que tenha um estudo junto. Eu acho que é isso que a vereadora tentou dizer, né? Para que, olha, realmente tem todo um processo, um estudo, e, portanto, ele foi reconhecido. Então, assim, ó, eu não estou tirando mérito nem do vereador Roger Ney, que está reconhecendo algo que eu também reconheço, né? Então, assim, politicamente, socialmente, eu sou fã, eu sou frequentador, inclusive, do vereador Toninho, mesmo quando quer falar comigo, já sabe o nosso escritório onde que é 7 de setembro, esquina 15, é lá que nós marcamos as nossas conversas aí. Mas eu acho que a vereadora Fernanda, ela chama atenção para isso, quer dizer, para fazer um reconhecimento oficial, votado na Câmara de Vereadores, o bom seria, não sei se eu acho que é isso, né? Que tivesse um processo de reconhecimento por dentro do Conselho, que eu acho que vai ser a favor, mas aí eles vão demonstrar todo, para evitar que amanhã depois chegue um outro que tenha até mais tempo, mas que não tenha assim, a frequência toda, que está num bairro, eu também quero, então, como é que a Câmara votou aquilo lá e eu estou fora? Não vou falar da lancheria do Dila aqui, que a lancheria do Dila acho que veio depois do Café Aquários. Não, mas falando sério agora, eu acho que é isso, é um reconhecimento das pessoas que têm como profissão fazer esses estudos. Eu acho que é isso. Então, e ela se reúne aonde? No Conselho de Cultura, no Instituto Histórico e Geográfico, né? Então, assim, ó, eu sou plenamente a favor, mas eu acho que a vereadora Fernanda, ela está certa, no sentido que a gente tem que esperar um pouquinho, fazer esse projeto, tramitar um pouco para depois votar, sob pena de alguém dizer o seguinte, pô, mas a Câmara olha alguma coisa sem estudo nenhum, politicamente vai lá e aprova. Então, assim, ó, eu acho que os dois vereadores estão certos nesse caso. O vereador ao propor, mas a vereadora para dizer o seguinte, vamos anexar a esse processo um reconhecimento técnico. Eu acho que é isso. Para discutir, vereador Valdomiro Lima. Presidente, esse projeto do vereador Roger Ney, tecnicamente, eu acho que toda a população já sabe que o Café Aquário é uma história na cidade de Pelotas. Ele já é um comércio histórico. Tanto que quem viaja e sai fora da cidade, ou ouve rádios da capital, de onde for, não tem quem não conheça o Café Aquário. Tanto que o presidente Lula, quando veio em Pelotas, foi no Café Aquário tomar um café. As maiores autoridades do país que tiveram em Pelotas, eu não conheço uma autoridade do país que esteve em Pelotas que não foi visitar o Café Aquário. Eu não conheço uma pessoa, uma excursão de turistas que vem na cidade de Pelotas que não vá levar as pessoas no Café Aquário, assim como leva nas Charqueadas, como leva no Laranjal, como leva nos prédios históricos do centro da cidade, leva os turistas no Café Aquário. Então, eu penso que esse projeto do vereador Roger Ney não é nada mais só que oficializar que o Café Aquário é
ponto histórico, é um comércio histórico da cidade de Pelotas, porque Pelotas é uma das cidades históricas e culturais do país. Tem pessoas que não sabem que Pelotas é uma das cidades históricas e culturais do país. E o Café Aquário faz parte já da história da cidade de Pelotas. E esse projeto já está sendo oficializado. Já era para ser há muito tempo, já era para ser há muito tempo, o Café Aquário, um comércio histórico da cidade de Pelotas. Então, quero cumprimentar o vereador Rodinei, porque já era para ter acontecido antes, já, vereador Rodinei. Meus parabéns, isso aí foi um esquecimento nós, vereadores, que colocar o Café Aquário como um ponto histórico da cidade de Pelotas. Meus parabéns. Continua em discussão. Vereador Marcos Cunha. Não, eu quero dizer que eu compreendo as ponderações também da vereadora Fernanda, que é uma questão de percepção da realidade, né? A pessoa pode não estar convencida e pode não ter, vamos dizer assim, a convicção ainda do reconhecimento dessa ou daquela entidade ser considerada como um local cultural da cidade. Mas eu compartilho também da ideia de que é notória a importância cultural do Café Aquário especificamente. Eu, por diversas vezes, frequento até hoje, mas digo, é um local que é de notório reconhecimento turístico até da cidade. É um ponto turístico da cidade. Eu concordo plenamente com o vereador Valdomiro. É um ponto turístico. As pessoas, e politicamente falando também, né, sobre todos os aspectos, vamos dizer assim. Eu, por muitos anos, inclusive, tinha um grupo de estudos, nosso debate jurídico, dentro do Café Aquário. Professores da Universidade Católica, nós nos reunimos ali para debate de diversas áreas. Saudoso o professor Angenor Porto Gomes, sentava junto com o saudoso professor Rui Antunes. Então, eram pessoas que frequentavam o Café Aquário e ali saíam uma série de debates jurídicos e políticos da cidade naquele ambiente. E eu também, quando tenho alguém que vem visitar Pelotas, eu sempre levo também, é um local que eu sempre levo porque eu acho que é culturalmente interessante. E não são muitas cidades que têm. Quando a gente viaja, eu sempre tento achar nos locais um local parecido com o Café Aquário. Até em Curitiba eu achei um café que tem uma coisa semelhante. Então, quando eu viajo, eu procuro, tem um local onde as pessoas se reúnem, a cidade toda vai ali e tal. Então, eu queria cumprimentar o vereador Roger Ney, dizer que é o reconhecimento de algo que, para mim, eu estou convencido plenamente de que é um local notoriamente, não precisa de nenhum estudo maior para mim, pessoalmente, eu estou convencido de que é um local que efetivamente representa culturalmente a nossa cidade. Parabéns. Para discutir, vereador Daniel Trezeziak. Bom dia a todos, eu sou favorável ao projeto, mas acho que a palavra de ordem agora, a chave é justamente o que disse o vereador Ivan, a questão é para não banalizar justamente futuros projetos que cheguem a esta casa de estabelecimentos que tenham 30, 40, 50 anos de atividade. Voto a favor do projeto, mas acho que o Conselho de Cultura, nos próximos projetos que envolvam esse tema, possa elaborar, dentro de um tempo também razoável, né, esses pareceres para também dar esse apoio. Mas eu acho que é importante, justamente, como disse o vereador Ivan e a vereadora Fernanda, para não se banalizar o tema, né? Senão daqui a pouco a gente está aqui discutindo estabelecimentos que tenham 30, 40 anos, porque um Café Aquários que merecidamente recebe esse reconhecimento. Então, fica aqui o registro. Obrigado. Discutir, vereador Marcola. Obrigado, senhor presidente, senhores parlamentares. Eu, da mesma forma, fui relator do projeto. Desde que recebi o projeto, já tomei a iniciativa de pedir que fosse enviado ao Conselho Municipal de Cultura. Agora nós temos aqui, presidente, senhores parlamentares, registrar a seguinte situação. Muitas vezes a gente está encontrando dificuldade em os conselhos poder responder a esta casa. Isso acaba, muitas vezes, causando um prejuízo para ambas as partes. Ontem fui cobrado por parte do conselho que a Câmara estava votando um projeto sem o conselho ter dado parecer. Foi enviado, minha querida vereadora Fernanda, dia 28 de janeiro, está ali o recebimento, para o conselho. Isso vai lá 4, 5 meses e a gente não recebeu de volta a situação do conselho, aí nós ficamos presos na situação, ou aprova com o parecer do conselho ou não aprova com o parecer do conselho. Eu sempre tenho tido cuidado
de tudo que envolve a questão dos conselhos, nós enviarmos. Agora, nós precisamos também ter responsabilidade por parte dos conselhos de nos ajudar, porque realmente, sem dúvida nenhuma, como colocou os senhores parlamentares, eu já dei o parecer favorável, sou a favor do projeto, entendo que o Café Aquário é uma referência. Nenhuma pessoa chega em Pelotas e não se lembra do Café Aquário, tanto na esfera política, daqueles que vêm à nossa cidade, como as demais pessoas, os turistas, porque tem essa história. Então, o Café Aquário realmente é algo importante que leva o nome de Pelotas na história. Agora, também é importante nós registrarmos aqui, claro, que nós precisamos ter sensibilidade, tranquilidade para botar um tema dessa magnitude, porque poderemos estar abrindo brecha para demais instituições também receber essa indicação que está recebendo aqui por parte do vereador Roger Ney, que eu quero aqui cumprimentar e dizer que somos a favor. Agora, fica esse registro, presidente, que nós precisamos estar atentos a essa pauta dos conselhos. Muitas vezes a Câmara é cobrada e aí lá acaba o conselho também não fazendo a sua parte. Muito obrigado. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, aprovado por maioria. Voto contrário da vereadora Fernanda. Eu constava... Voto retificando, voto contrário da vereadora Fernanda e do vereador Ivan. Eu constava, presidente,